Ó, o capitão, meu capitão. Essa famosa frase desse verso, desse poema do Walt Whitman ficou muito conhecido no filme, né? A Sociedade dos Poetas Mortos, estrelado pelo Robin Williams, né? No auge da sua dramaturgia. Mas qual é o problema do poema no filme e ele em questão? Qual a diferença nós podemos inferir disso? Bom, o poeta Walt Whitman ele conviveu ali com a Guerra Civil dos Estados Unidos, do presidente Abraham Lincoln, que era a favor da abolição da escravatura. Então, Abraham Lincoln era a favor da liberdade. Ele acreditava que uma nação, para ter um ideal, para ela se dar bem, ser abençoada, deveria se basear na liberdade dos homens, América livre. E os conservadores da época não, queriam que continuasse aquele status quo. Isso iria atrapalhar o progresso. Então, queriam que continuasse a escravidão. Seria mais a pessoal do sul dos Estados Unidos. Houve essas guerras, então, Abraham Lincoln era a favor, tem seus famosos discursos aí, você pode procurar na internet, todo domínio público. E tem o seu belo discurso que ele fez no cemitério lá, em favor dos homens que morreram na guerra. Ele não queria guerra, mas a guerra não tinha outro caminho. Ele era a favor da paz, mas se não tivesse jeito, as guerras iriam continuar, enfim. Só que tudo isso culminou na morte de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi assassinado no teatro por rivais políticos, né? E o Walt Whitman fez esse poema, O Capitão, Meu Capitão, que é domínio público, você pode olhar aí, que na verdade está exaltando o presidente assassinado. Ele faz uma analogia a uma embarcação, a viagem. Ele diz que no final o barco chegou ao seu destino, que é a liberdade dos Estados Unidos, uma nação livre, o sonho americano da liberdade. Chegou o barco até o final da viagem, despedaçado devido às guerras e tal, mas conseguiu chegar. Mas isso culminou na morte do seu capitão, que seria o presidente, né? O sacrifício do capitão perante a nação. Então, metaforicamente seria isso. Só que no filme, o professor universitário lá, o Robin Williams, ele vai apresentar aos alunos a poesia, a inspiração, o fazer poético, e eles procurarem fazer aquilo que eles gostam, né? O paixão, a paixão. Isso é muito bonito, muito poético. Só que ele vai apenas citar esse poema do Capitão, meu Capitão, e vai ficar só nisso. Você vê que não é muito explorado a vida de Walt Whitman, ninguém menciona Abraham Lincoln. Eles sobem na mesa, né? E rasgam a página do primeiro livro lá do ensino, que é uma coisa muito metódica, né? Na verdade, é uma luta contra a tradição, né? O ensino rígido, né? Escolástico, onde o professor apenas deposita conhecimento no aluno e ele só recebe, não pode falar nada, né? Não tem questionamento. Até aí tudo bem. Só que, na verdade, ele se baseia mais no carpe diem. Carpe diem já é um ditado latino do poeta Horácio, já é toda uma outra filosofia. Não é questão de liberdade. É mais um estoicismo, que é muito mencionado hoje em dia no YouTube, na internet, desses coaches modernos aí. Ah, não pense na morte, não pense no passado nem no futuro, viva o agora. Carpe diem, aproveitar o momento. E Carpe diem veio de um verso do poema de Horácio, né? Carpe diem quo minimo postero, né? Mais ou menos assim. Ou seja, crê apenas no agora, vive minimamente, sem esperar nada do amanhã. Então, na minha opinião, isso é muito raso perante ao Walt Whitman. Que ele prega, ele vive a liberdade em si do ser humano. Uma coisa muito mais existencialista, né? Que tem muito mais a ver com aquela guerra civil que teve nos Estados Unidos, no seu contexto histórico. E é muito mal falado sobre o Walt Whitman, sequer lido também. Que o seu poema, na verdade, mais conhecido não é o do Capitão, meu Capitão, é o Canto a Mim Mesmo, né? O Walt Whitman ele vai usar versos livres e brancos. Ele se desperta das rimas. São versos sem rima, sem metrificação. Ele tem poema de 4 versos, tem poema de 5 páginas, poemas curtos, poemas longos.
Ele é totalmente livre, é liberdade. E o seu livro de poesia Folhas de Relva, até metaforicamente uma folha, né? Uma coisa leve, da natureza, que pode ser levada pelo vento. E é o único livro que o Walt Whitman escreveu. Ele escreveu, reescreveu, editou, ele foi acrescentando poemas, ou seja, ele foi se libertando cada vez mais. Você pode jogar na internet também, domínio público. E o seu poema Canto a Mim Mesmo, celebro a mim mesmo e canto a mim mesmo. É o que eu assumo, deveis assumir, pois cada átomo que me pertence, a vós pertence também. Folgo e convido a minha alma, deito-me e folgo à vontade, vendo uma lança de capim no estio. Cada átomo do meu sangue, este ar, nasceu aqui, e ele vai celebrar a vida. Ele diz o seguinte, que quanto mais particular um homem é, quanto mais baseado em si mesmo, na sua vida, mais universal ele será, mais ele será generalizado. Ou seja, quanto mais fiel a si mesmo, você provavelmente vai ser fiel à liberdade geral. Então é sobre isso que é a filosofia de Walt Whitman, que compôs esse poema do Capitão, meu capitão. Ai, meu coração, que é descrito no livro, né? Que é falado no livro. Mas o filme não vai por esse caminho. Ele vai mais pelo caminho do estoicismo. Aproveitar o momento, viver o agora. E um pouquinho de spoiler, né? Como sempre. O final não acaba bem, né? No final, um dos alunos não acaba bem. Que ele tem uma vida muito regrada pelo pai. O pai não é a favor da sua escolha profissional, dos seus estudos. O rapaz quer fazer teatro, o pai é contra, tal. Então o filme ele se baseia mais nessa questão aí da tradição e a rebelião do jovem, né? Do viver agora, aproveitar o momento. Ele não vai para o lado dessa liberdade mais metafísica, existencialista, né? Que é o que é proposto por Walt Whitman. Então que você possa pesquisar mais e ler o livro de poesias Folhas de Relvas, do Walt Whitman, e analisar com esse contexto histórico dele, na Guerra Civil Americana, que é muito mais abrangente, muito mais universal. Vai um pouquinho além do que esse filme, que é um clássico também do cinema.